dos mais perfeitos, elevados e completos cursos de iniciação profunda. Ele usa essa expressão. Que iniciação? Iniciação do nosso espírito, no caminho evolutivo. Se todos os livros de espiritualidade do mundo se perdessem, mas restasse apenas os trechos do Sermão do Monte, bastaria ele para levar as criaturas à perfeição mais extremada, ao mais avançado estágio espiritual evolutivo, levando-nos, se vivido integralmente, à libertação total dos nossos ciclos reencarnatórios. Por essa observação do Pastorino, que é aquele autor que escreveu aquele livro Minutos de Sabedoria, ele tem uma obra monumental chamada Sabedoria do Evangelho, que infelizmente não está disponível para venda. A gente encontra só na internet, porque a editora que assumiu a obra dele depois que ele desencarnou é católica. Então, eles decidiram não publicar, mas publicam o Minutos de Sabedoria, e os Minutos de Sabedoria tem muitos fundamentos espíritas lá que são mencionados, né? Mas então a gente vê por essa observação do Pastorino que, se nós quisermos evoluir como espíritos, é preciso que a gente percorra o Sermão do Monte, aprenda os ensinos e pratique os ensinos, né? Então, por aí a gente vê como é importante essa abordagem que o Pastorino deu para esse tema. E Lucas, quando vai começar o Sermão do Monte, o sermão começa sempre pelas bem-aventuranças, Lucas afirma que Jesus desceu a um lugar plano e depois começou a falar, começou a dar os ensinos. E Mateus fala que Jesus subiu a um monte para poder fazer o discurso. Esse movimento de subida e descida, ele tem um simbolismo. É a elevação do conteúdo, é a quem o Cristo está se dirigindo. Então, quando em Lucas ele diz que Jesus desceu a um lugar plano, nós podemos imaginar uma entidade superior nos consolando ou nos orientando para nós espíritos encarnados, vivendo aqui as dificuldades, né, da matéria. São dificuldades provisórias, mas necessárias ao nosso caminho em direção à luz. Nós precisamos passar por isso aqui, né? Já no caso de Mateus, essa colocação que Jesus sobe ao monte para falar é como se houvesse uma direção do ensino mais elevada. Então, o Cristo não está se dirigindo às nossas personagens encarnadas provisoriamente na matéria, ele está se dirigindo ao nosso espírito imortal. O espírito imortal que somos nós assume várias personagens ao longo das reencarnações. Então, em cada reencarnação, o mesmo espírito veste uma personagem, depois ele experimenta outra e outra, cada uma com a sua personalidade, não é? Então o entendimento é esse. Vai sendo construído, como está dito ali, um edifício cheio de ensinamentos, um edifício com diversos andares, que estão repletos de luz e de sabedoria, nessas palavras, nesses ensinos de Jesus. Nós podemos então percorrer esse edifício completamente, usando o nosso livre-arbítrio corretamente também. Então nós podemos experimentar tudo que é ensinado no sermão, se nós quisermos. Em certo momento, Jesus, quando nos convidou ao discipulado, ele disse assim: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não houve imposição, houve um convite e com um condicional. Se alguém quiser me seguir, ou seja, Jesus convida, o Cristo convida, mas nós tomamos a decisão, se queremos ou não, é problema nosso. Há um respeito de Deus e da lei divina se nós recusarmos a seguir esse convite.
Só que, naturalmente, há um outro lado dessa questão. O nosso determinismo evolutivo é a perfeição, é nós aproximarmos de Deus através do nosso aprimoramento moral. Então, quanto mais a gente demora, pior para nós. Quanto mais a gente demora a nos associar aos ensinos do sermão, vamos dizer assim, aos ensinos crísticos, mais nós vamos ficar nesses ciclos reencarnatórios em planetas como o nosso, que ainda é um planeta de provas e expiações. Aqui não é uma esfera celeste, não. Aqui ainda nós estamos numa classificação grosseira feita pelo próprio Kardec, ainda num segundo estágio. Nós saímos de um mundo primitivo, que são os mundos onde as almas têm as primeiras experimentações, que é justamente o que o Edson deve estar abordando aí no estudo dele do Livro dos Espíritos, e estamos adentrando, agora esse mundo de provas e expiações, que é o nosso mundo da Terra. Então, o que acontece? Nós podemos tomar a decisão de caminhar, de acelerarmos mais esse processo evolutivo, com o uso do nosso livre-arbítrio, e o nosso estudo hoje vai retratar justamente o final do Sermão do Monte, as últimas palavras de Jesus, que é exatamente esse ensino da casa sobre a rocha, trazendo então uma base sólida e indispensável, porque sem essa base, toda a edificação será posta a ruir. Portanto, nesse discurso final, o Cristo nos convida a vivermos os ensinamentos. Uma coisa é a gente admirar os ensinos. Uma coisa é a gente achar, nossa, que linda essa frase de Jesus. Que coisa maravilhosa que Jesus promoveu aquela cura. Como é milagroso Jesus. É muito fácil admirar. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo. Jesus apontou o dedinho para nós para nos rotular dessa forma. E não foi para nos bajular, não. Não foi para nos agradar, não. Vós sois deuses. Por que ele fala uma coisa dessa? É o potencial divino em nós. A caminho da luz. Como é o título daquele livro do Emmanuel, que conta a trajetória da nossa civilização aqui no planeta. Então nós estamos aí nesse momento de viver os ensinamentos. Então vamos começar das primeiras anotações de Mateus, já lá no final do capítulo 7, quando ele está encerrando o sermão, que ele diz assim, palavras de Jesus: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha, isso é uma coisa muito importante, inclusive para o nosso pensamento espírita, porque o espiritismo não é, em termos filosóficos, no campo religioso, podemos dizer assim, não é uma doutrina dogmática. Nós não temos rituais, nós não usamos emblemas, amuletos, nós não temos cerimoniais que não sejam de organização do horário, que a gente precisa ter isso na casa espírita. É um mínimo de disciplina, mas não há adoração de objetos, não guardamos datas, no espiritismo não tem isso. Por quê? Ali vem um alerta. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque muitas vezes a religião dogmática, que é necessária para certo nível espiritual, ela é uma forma de atrair adeptos para Deus. Então nós não estamos condenando, estamos apenas apontando a diferença. No espiritismo não tem isso. Mas não guarda data? Quer dizer que na sexta-feira santa nós não precisamos fazer jejum? Existe alguém aqui que encontrou em algum livro espírita uma determinação para fazer jejum desse ou daquele alimento na sexta-feira santa? Duvido, porque isso não é da doutrina espírita. Isso é um campo dogmático de outra religião, e não aqui. Então a forma como nós lidamos com esse respeito e com esse jejum é diferente, não é na data, ele tem que ser na vida, ele tem que ser no comportamento, na conduta.
e não minimizado num ponto para você provar que você está adorando. Não é isso. A adoração é o exemplo, é a mudança da forma de pensar e de agir. Então, o convite da doutrina espírita é para essa transformação íntima, e não para o cumprimento de um ritual que fica ali reservado a determinados momentos da nossa vida. Não. É um comprometimento de uma transformação íntima. Nós temos que falar assim, sem haver desrespeito com as outras práticas. Isso é muito importante, para não sair alguém daqui e falar: o moço chegou lá e falou que pode comer carne à vontade na Semana Santa. Eu não falei isso. Quem quiser que faça esse jejum. Só que ele não vai alterar absolutamente nada na progressão espiritual, a não ser por uma disciplina íntima, um comprometimento íntimo da pessoa. Mas Deus não vai punir ninguém se fizer isso, porque o objetivo não é esse. O objetivo é o progresso de cada um pelo livre arbítrio. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, ou seja, transforme a sua personalidade para uma melhor, tome a sua cruz, enfrenta as suas dificuldades naturais e siga-me, siga os ensinamentos. Claramente as palavras de Jesus foram ditas, né? Então, Senhor, Senhor implica atos exteriores de devoção, geralmente associados aos dogmas das religiões, que pressupõem estarmos em dia com as obrigações com Deus se os praticarmos. Então, normalmente é assim. Quem pratica os dogmas acha que está de bem com Deus, se fizer isso, cumpriu aquele ritual, está de bem. Mas às vezes não está tendo um comportamento cristão em todos os outros momentos da vida, ou em muitos momentos está pisando na bola. Jesus disse assim certa vez, né? Se você estiver colocando uma oferenda no altar e lembrar que você tem uma demanda lá com alguém, deixa a sua oferenda, vai lá depressa, resolve o problema que você tem com aquela pessoa, depois você volta e entrega a oferenda. Ele falou isso com toda clareza. A oferenda é secundária. É secundário. O principal é o ato, é a atitude, é o comprometimento nosso com a lei de amor, justiça e caridade. O que salva não são os atos exteriores, nada externo, mas a vivência interior dos preceitos crísticos, o cumprimento da vontade do Pai. Isso é que salva. Certa vez nos perguntaram: Jesus é o Salvador? Depende. Se você achar que pode fazer tudo que bem entende que Ele já te salvou, não, Ele não é o Salvador. Mas se você achar que Ele te ensinou o caminho para você se salvar, aí Ele é o Salvador, sim. Mas o esforço tem que ser seu, tem que ser nosso, e não como algumas religiões entendem, né? Que Jesus se sacrificou, foi crucificado para poder redimir os nossos pecados. E aí nós continuamos pecando aí durante milênios e ficamos folgadamente adorando Jesus na cruz? Claro que não. Tudo é exemplo. Jesus foi a única entidade que nós temos conhecimento como líder religioso evoluído, que ele cumpriu tudo o que ele ensinou, ele passou por tudo que ele falou e cumpriu com exemplo máximo, né, de dedicação. Então, passar o dia orando, louvando, sem reforma íntima consciente e disciplinada, sem auxiliar o próximo, vai ser uma atitude meramente egoísta, uma ação de barganha com Deus sem eficiência de fato. Ó Deus, eu vou fazer esse jejum aqui, aí você cuida de mim. Eu vou ficar sem comer chuchu 40 dias. Né? Eu posso escolher o jejum que eu quiser. Agora, difícil é falar: eu vou parar de brigar com a minha esposa, com o meu filho, eu vou ser uma pessoa mais paciente, eu tenho que aprender a perdoar de fato, tirar o rancor do meu coração. Isso é que é um compromisso, né? de fato. Então, não as barganhas de troca de favores e trocas materiais, que isso é coisa do primórdio lá da civilização, né? Com a religião, que é você oferece o sacrifício, né, de um animal para Deus cuidar das suas plantações. Então é uma crença antiga.
de uma época ainda muito primária na evolução do pensamento humano. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 9, diz assim: serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Boa pergunta, né? Ficar o dia inteiro orando, mas não cumprir as obrigações com o próximo. Então ele tinha dito antes, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ora, o reino dos céus não é lugar. Reino dos céus é um estágio evolutivo adiante do nosso estágio. Nosso estágio é conhecido como estágio hominal. Vem o mineral, vegetal, animal, hominal. O princípio inteligente alcançou o raciocínio, o intelecto. Ele consegue discernir, ele tem noção de Deus, ele tem consciência de si mesmo. É esse estágio, não é? Então o reino dos céus, o reino de Deus, é um estágio além do nosso. Então não é local, é estado da alma. Então Jesus explicou o reino dos céus, eu trouxe os trechos ali, alguns que Jesus mostrou para nós esse caminho. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, que foi achado por um homem que o escondeu, e levado por alegria foi vender tudo que possuía e comprou aquele campo. Todo mundo entendeu o que é reino dos céus? Com essa primeira frase aí? Vamos ler de novo? O reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado por um homem que o escondeu, e levado por sua alegria foi vender tudo que possuía e comprou o campo. Olha como é que Jesus colocou o que é o reino. Ele não achou o tesouro ainda, ele comprou o campo. Ele sabe que tem um tesouro lá dentro, mas ele não achou o tesouro ainda não. A sutileza da interpretação é quando nós, diante de um ensinamento cristão, nós descobrimos que aquilo é bom para nós. Aquilo é que é o nosso tesouro. Se eu aprender a perdoar, a amar, a compreender, a ter mais tolerância, paciência, vai ser bom demais para mim. Então virou o meu tesouro. Aí eu vendo tudo que eu tenho, o que significa isso? Eu estou desprendendo da minha atual personalidade e estou buscando uma outra personalidade melhor do que a que eu represento hoje. Então eu vendo tudo, ou seja, eu deixo o meu passado para trás, eu quero ser um homem novo que vai encontrar esse tesouro. Aí Jesus está explicando, o reino dos céus é também semelhante a um negociante que buscava suas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo que possuía e a comprou. Onde é que a gente acha pérola? No fundo do mar, não é isso? Então olha que interessante o movimento de mergulho. É um mergulho em nós mesmos para nós encontrarmos a pérola, ou seja, o que é divino em nós. E aí a mesma coisa, a gente tem que vender tudo, ou seja, desgarrar das nossas crenças atuais, que muitas vezes altamente materialistas, egoístas, mesquinhas, para a gente acreditar nessa pérola nova, que vai me levar ao reino, que é um estado de vivência dos ensinos crísticos, um estado de evolução da alma. E ele dá um último exemplo. Finalmente o reino é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar, apanhou peixes de toda espécie. E depois de cheio, os pescadores puxaram para a praia e, sentados, colocaram os bons nas vasilhas, mas jogaram fora os maus, os ruins, perdão. Uma rede foi lançada ao mar. Então, quando ela é lançada, quando nós buscamos um alimento, quando nós buscamos informações, a gente encontra o que é bom e o que não é bom. E nós pegamos tudo. Assim é a nossa vida. Aí nós temos que depois fazer aquilo ali, puxar, sentar na praia com calma, separar os bons, colocar na cesta, e os que não são bons a gente vai descartar. Então, para tudo na vida, nós, para encontrarmos o reino de Deus, nós vamos ter que aprender a fazer isso. É usar o discernimento. É aprender qual é a referência boa, a referência correta, que nós vamos chamar de o ensino do Cristo, o ensino crístico. O que nós estamos justamente aprendendo. Então, esse ensino é a minha referência.
É para ele que eu tenho que me dirigir. Senão eu vou viver apenas o império das opiniões pessoais. Eu vou viver das minhas próprias opiniões e achar que tudo que eu penso, que eu acho e que eu sei é que é o certo. E vou viver uma vida, vamos dizer assim, né, com uma certa arrogância, achando que eu estou sempre certo com tudo que eu gosto, que eu valorizo. Mas, para a gente se dizer discípulo, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Deixe os seus pontos de vista de lado. Tome a sua cruz e siga, procura a outra referência, a referência correta. Então, prosseguindo, ele diz também, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, fazer a vontade do Pai é justamente obedecer à lei divina, que é a lei do amor ao próximo, que absurdamente Jesus fez conosco o famoso choque de gestão. Ele soltou uma frase lá para quebrar a cabeça do pessoal. Da época ainda quebra a cabeça até hoje. O que é? Amai os vossos inimigos. Esse é o famoso choque de gestão. Porque ele não falou, ama quem te ama os seus parentes, ama os da mesma raça, os da mesma cor da pele, os do mesmo time de futebol, né, que hoje é muito comum isso, os do mesmo candidato à presidência, ame esses e odeie os outros, porque isso está na lei mosaica, né? Odiar os amalecitas, os moabitas, está lá no Antigo Testamento. Então na lei mosaica, né? No Antigo Testamento, se falava do amor ao próximo, mas também mandava matar e aborrecer o inimigo. Aí Jesus vem trazer um outro conceito, amai os inimigos. Você fala, nossa mãe, eu estou longe disso aí, mas é o caminho, não é? Então eu tenho que ir dando um jeito aí de aprender a fazer esse negócio. Então submeter-se à lei, fazer a vontade do Pai com humildade e obediência. E aí eu trouxe esse trecho aqui, porque é um trecho exclusivo de Mateus, e é bonito demais. Olha lá. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Submeter-se ao jugo de Jesus é submeter-se ao domínio do Cristo. Então é você ceder a sua personalidade e os seus valores para os valores do Cristo e aquilo que Ele está pedindo para você fazer, que é melhor, vai ser melhor para você. Apesar de que muitas vezes não vai ser valorizado na nossa vivência, na nossa vida, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, não vai ser valorizado, mas vai ser valorizado por Deus. O Pai que está no secreto te ouvirá, não é isso que está lá no ensino da oração? Então, prosseguindo, vem a primeira frase que fala sobre a casa, sobre a rocha. Então diz lá, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, todo aquele que escuta, todo aquele, não tem exceção, vale para todo mundo essa regra, que escuta as minhas palavras. Qual a diferença de ouvir e escutar? Ouvir é um movimento mecânico do nosso sistema auditivo aqui, né? Um ossinho lá que fica vibrando. É um processo acústico. Isso é que é ouvir. Agora, escutar é entender, prestar atenção, compreender. Aí que é diferente. Uma coisa é você ouvir e outra é você escutar. Então, aquele que presta atenção, que assimila, seleciona o que ouve, aproveita para si, escutaremos melhor se ampliarmos os nossos recursos, os nossos conhecimentos. Por isso o Espírito é convidado a estudar. Por isso que no nosso processo de evolução,
Não gosto muito particularmente de falar na nossa religião, porque nós não temos aqui um processo ritualístico, cerimonial. O que nós viemos fazer aqui? Nós viemos aqui ouvir uma pessoa falando. Eu estou retratando aqui coisas que eu li em outros livros, não é isso? Alguma coisa da minha vivência pessoal, sempre vai ter isso. E os irmãos e as irmãs estão nos ouvindo e vão julgar o que é bom, o que não é bom. Então aí vem esse processo de escutar, mas vai ser melhor para aqueles que já tiverem algum conhecimento, porque vão saber avaliar se o que eu estou dizendo está certo, está errado, está muito longe da verdade, está caminhando de acordo com a doutrina, né, com a doutrina espírita. Então isso é importante, não é? Estudar é fundamental. Se alguém aqui realmente quer falar assim, eu sou espírita, então tem que representar o seguinte: eu estou me instruindo e estou tentando amar, né? Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. Isso veio lá do Espírito Verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós precisamos melhorar as nossas relações humanas e pegar o livro para ler. Romance, poesia, livro de estudo mesmo, livro dos Espíritos, codificação, e lendo aos poucos. Isso vai ajudar que a gente tenha discernimento quando alguém falar numa reportagem qualquer aí da TV, uma casa espírita lá fez não sei o que, não é casa espírita nada. Não é casa espírita coisa nenhuma, porque a mídia às vezes nem sabe o que é isso, não sabe o que acontece dentro de uma casa espírita. As pessoas acham que tudo que se refere a sobrenatural ou a contato com alguém que já morreu é espiritismo. Mas tem outras linhas que lidam com isso. A nossa, ela é muito bem definida na codificação pelo Kardec. E como religião, vamos dizer assim, cristã. Por isso nós estamos aqui trabalhando assuntos cristãos. Então as palavras de Jesus são eternas porque são a verdade, são a salvaguarda para a vida celeste, ressoam em todos os continentes através dos séculos. Então ouve minhas palavras e as pratica. Somente o sábio pratica os ensinamentos. A maior dificuldade é exemplificar, porque é mais fácil apenas memorizar. É muito mais fácil memorizar. Amai os inimigos. Olha que beleza, né? Agora, está rolando isso comigo? Eu tenho pessoas que eu tenho desavença e que eu estou, não vou dizer amando apaixonadamente, né? Mas eu estou pelo menos tentando tirar do meu coração aquela rusga, aquele rancor, que é uma ferrugem que fica me acompanhando ali, né? Um peso amarrado no meu pé com uma corrente que eu fico arrastando quando eu tenho assim um ódio por alguém, uma lembrança ruim, eu fico carregando aquilo na minha vida. Então, nós temos que procurar exemplificar, não é? A ação deve ser motivada, por isso a necessidade de estudar para conhecer os fundamentos. Estudar, por que no Espiritismo se fala em vida futura, lei de causa e efeito, evolução, reencarnação, etc. Então, ele diz antes aqui, todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica, vai ser semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. O que é o homem prudente? É um homem que usa da lógica e do bom senso, que conhece as consequências de nada fazer, ou seja, ele não é tolo. Ele sabe que se ficar de braços cruzados, ele não vai se dar bem, ele precisa agir. Então, para construir uma casa sobre a rocha, dá trabalho. É mais fácil construir sobre a areia, porque a areia a gente chega lá, vê qualquer pedaço ali e constrói. Mas para você construir uma casa sobre a rocha, significa você estabelecer, procurar um lugar onde tenha um fundamento sólido, uma base sólida. Nós vamos entender por quê. Olha lá. Então a casa é o espírito, nossa alma, nosso princípio inteligente, a essência real e perene do nosso ser. Edificar é construir para o progresso do espírito, o que é moral e não material. A preocupação é com a moralidade e não com nossa edificação material. Na edificação, seleciona-se os componentes, por isso a necessidade da referência, que para nós é o ensino do Cristo. Para construir é preciso perseverança e disposição,
Então ninguém constrói uma casa sobre a rocha de uma hora para outra, não, vai demorar. Mas também a hora que ficar pronta. Então rocha é a base segura, estável, que suporta as intempéries. Aí vem lá o que acontece no versículo seguinte, Mateus 7:25. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Olha, muito fácil a gente perceber que chuva, rio, vento são as dificuldades naturais da vida, né? Que vêm às vezes como expiações, às vezes como prova. Qual que é a diferença? A expiação tem a ver com o nosso passado, são as coisas que a gente está reparando. Passado é outras vidas, ou nessa mesma vida ainda. Os momentos que nós cometemos equívocos e temos que reparar, porque isso não tem como fugir. Ninguém foge aos crimes que cometeu, sejam eles de conhecimento ou não das outras pessoas. Nós temos acertos a fazer com a lei de Deus. E a prova são aqueles obstáculos ou dificuldades que Deus coloca no nosso caminho para que a gente prove o nosso mérito, nosso valor verdadeiro, né? Se nós já estamos realmente evoluindo. Muito bem. Então, isso pode acontecer com os encarnados e com os desencarnados. Se nós vemos as dificuldades pelo lado positivo, elas são oportunidades de crescimento espiritual, como a poda vegetal torna mais vistoso. Então, um filho difícil, um vizinho complicado, a escassez de dinheiro, uma enfermidade com a qual eu luto para me debelar e não estou conseguindo, tudo isso vem trazer para nós uma experiência reencarnatória como oportunidade para eu crescer, porque não vai haver aquele caso, né, de que alguém vai reencarnar na Terra e nada disso vai acontecer e a pessoa vai passar a encarnação inteira sem problema nenhum. É como você imaginar atravessar a cidade de Belo Horizonte inteira e não pegar um sinal vermelho, só sinal verde, só passando, só indo embora. Não vai rolar. Vai ter aqueles momentos que nós vamos ser interrompidos, incomodados, e aí vem a oportunidade para a gente crescer, né? E diz o seguinte: a casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então o alicerce deve ser o conhecimento e, consequentemente, a fé raciocinada. Então nós lembramos a frase de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé mais oração mais vigilância. São 3 componentes que nós precisamos bastante. E agora, já para a gente caminhar para o encerramento, vem o último versículo. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Então não as cumpre, talvez faça isso por loucura, por insensatez, por falta de bom senso, por soberba, porque se acha acima da lei de Deus, por orgulho, egoísmo, vaidade. Então olha o que nós encontramos numa obra muito interessante que nós recomendamos a leitura, temos certeza que tem aqui à venda na livraria do Grupo Sheila. É a obra Ação e Reação pelo Espírito André Luiz. Nós tiramos de lá 2 frases que estão até em pontos diferentes do livro. Uma diz assim: quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Então, a partir do momento que eu conheço e sei a lei, o que é o certo e o que não é certo, eu aumento a minha responsabilidade. Eu não posso alegar, eu não sabia. Não, você já sabe. Não tem essa. Com o espírito não tem. A gente pode até tentar fazer com o guarda de trânsito ali, né? Ele apita, você furou o sinal, eu não vi. A gente pode até tentar fazer isso. Mas com a lei de Deus não tem jeito, não. Se eu sei, conheço, se eu já tenho essa noção, então maiores as minhas responsabilidades. E a outra, quanto mais luz no entendimento, maior o pesar de haver cometido a falta. Quanto mais a gente aprende e quanto mais a gente tem noção do peso dessa lei sobre nós, quando nós cometemos as faltas, nós vamos ficar mais pesarosos. E isso vai ser bom também, né? Porque vai nos dar
um aguilhão de retorno para falar, não faz mais não, não erra mais não. Então assim que nós caminhamos na direção da luz, né? O Evangelho segundo o Espiritismo traz as instituições humanas que forem uma violação das palavras de Jesus, serão como a casa edificada na areia, o vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Compará-lo-ei a um homem insensato, porque nós somos chamados à responsabilidade, então é preciso haver sensatez, que edificou sua casa sobre a areia. A areia é aquilo, né, que naturalmente não dá sustentação, não tem nenhuma base sólida, e assim, quando nós construímos a nossa personalidade sem esses fundamentos, esses princípios sólidos que a doutrina espírita nos dá, nós estamos sujeitos a, quando chegar o momento que vieram as intempéries, aí nós vamos sofrer muito mais. Então ele diz aqui, ó, que edificou sua casa sobre a areia. A casa que é o espírito, a nossa parte, né, o nosso princípio inteligente, nossa alma, é composta de elementos perecíveis e frágeis, materiais e passionais, que pertencem apenas ao aqui e agora, sem base para o futuro. Então, quando o espírito acredita que ele é o corpo, e que a casa dele é só o campo material da terra, que ele tem que aproveitar o máximo enquanto ele está na encarnação, ele vai viver uma vida materialista, egoísta, aquilo que a pessoa quer levar vantagem, né, o tempo todo, usufruir o máximo dos gozos materiais terrenos. Aí vem a doutrina espírita e as doutrinas espiritualistas, né, são aquelas que defendem que há algo além da matéria. Vamos falar da nossa, da doutrina espírita. Veio o ensinamento que a vida prossegue após a morte do corpo físico. O corpo físico é só um empréstimo, uma coisa temporária, que nós vamos deixar para trás. Como sofrem os espíritos que são muito apegados ao próprio corpo, porque esses, quando desencarnam, e tomara que não aconteça isso com nenhum de nós aqui, ficam tão preocupados com o corpo, que muitos estão nos cemitérios aí, vivendo aí dezenas, centenas de anos presos ao corpo. Por quê? Porque a mente valorizava justamente o que é material, não conseguiram ter aquele momento da vida espiritual, onde é preciso que a gente vá se desprendendo da matéria, né? Desprendendo assim, sem apego, sem posse. Então, quando a gente passa a reencarnação pensando e realizando somente para si, em pleno egoísmo, nós estamos edificando a casa sobre a areia. Diz ali, a reciprocidade é que granjeia as alegrias, porque é justamente o nosso intercâmbio com as outras pessoas, né? A areia não resiste às intempéries. Ao surgirem dificuldades, o espírito adoece, se desespera, se desequilibra, perde a esperança. Não tem fundamento, não crê na vida futura, não crê nessa imortalidade do espírito e nas recompensas que há de receber mais tarde. Então vem a chuva, os rios, assopram os ventos e combate aquela casa. A casa caiu e foi a sua grande queda. Então a chuva, os rios, como nós dissemos, são as dificuldades naturais da vida nas reencarnações, que elas vão surgir inevitavelmente, não é? Combateram aquela casa e caiu. Ora, então são forças antagônicas que vêm testar as nossas virtudes, as virtudes já conquistadas por nós, ou destacar as fragilidades que ainda requerem reeducação. Nos momentos de crise, é que a gente vê quem nós realmente somos, né? Quando a gente está indo em paz para casa aqui, sem problema nenhum, a gente acha que a vida vai ser assim o tempo todo. Mas nós podemos, por exemplo, se estivermos dirigindo um veículo, sofremos, né, um abalroamento, ou atropelarmos alguém sem querer, ou uma pessoa nos atingir. Então, como é que a gente vai reagir naquele momento, não é? Se uma pessoa vier roubar a minha carteira, levar meu dinheiro, ou me ofender verbalmente, como é que eu vou reagir? Aí vai mostrar o meu verdadeiro eu naquele momento ali. E esses momentos assim de surpresa que nos pegam de repente, é que a gente costuma demonstrar quem nós realmente somos. Se nós temos paciência, educação, se a gente sabe resolver as coisas com ponderação, e aí nós vamos colocar nossas forças
nessa balança, né? Então a queda do espírito vai trazer dor, sofrimento, lágrimas, e a recuperação vai ser sempre a longo prazo. É a falência da missão do espírito no caminho evolutivo, a qual exigirá retorno e aprendizado, e reaprendizado, não é? Então, veio aí umas conclusões. Ninguém se sinta inútil, em primeiro lugar. Não é porque nós estamos reconhecendo os nossos erros que a gente tem que esmorecer. Não, nós somos verdadeiros potenciais para a vida. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então vamos colocar isso para fora, não é? Jamais nos julguemos apagados, incapazes ou desprezíveis. Somos todos iguais perante Deus, mas nos diferenciamos quanto aos recursos adquiridos e às conquistas pelo esforço próprio de iluminação interior. Alguém aqui se lembra da parábola dos talentos? A parábola dos talentos vem trazer justamente esse ensino, né? Que Deus deu a o Senhor lá, deu a um talento, o outro deu 2, o outro deu 5. Então, uns saíram distribuindo, ampliando os talentos, né? Ou seja, você recebe o recurso e potencializa ele naquela encarnação. Você usa o recurso da sua inteligência para ajudar a si próprio, a sua família e as outras pessoas. Você usa os recursos da sua força física, idem, da mesma forma, do seu conhecimento. Então você multiplica os talentos. Mas quem pega o talento e joga na gaveta, só faz por si, não desdobra o talento, aí vai receber, né, um retorno bem desagradável, porque vai ter que retornar em condição mais desfavorável ainda para aprender a valorizar aquele pouco que tinha recebido. Então hoje, aqui e agora, nós somos chamados a cumprir com as nossas obrigações, a realizar o trabalho sob a nossa responsabilidade. Se vamos ou não atender o chamado, cabe ao nosso discernimento e à nossa ponderação. Então acho que foi dado o recado, né? Sermão do Monte e a casa sobre a rocha. Ou seja, se alguém quiser ler o Sermão do Monte aí vai ser muito bom, mas já lê sabendo das responsabilidades, tá? Não tem como ler e falar, só achei bonito, não, tem que aproveitar, falar, o que eu já posso fazer disso aqui, né? Alguma coisinha aqui eu já posso realmente fazer, não é? Em meu favor. Aí nós vamos fazer aqui ainda uma leitura breve desse trecho que está no Livro da Esperança, autoria do mentor Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, ainda mesmo para o mais exímio dos astronautas. A viagem no firmamento principia de um passo no chão do mundo, e o mais soberbo jequitibá da floresta começou na semente humilde. O que Emmanuel está falando para nós? Não nos sintamos astronautas nem o jequitibá. Vamos pensar no primeiro passo e vamos pensar na semente. São as pequenas coisas que a gente pode fazer desde já, e com o aumento do nosso conhecimento, com as forças espirituais que nós haveremos de receber, porque quando os espíritos percebem que nós estamos com boa vontade para progredir, nós recebemos ajuda, podem ter certeza. Nós recebemos ajuda sempre, é que quando a gente está mais sintonizado, nós percebemos ela com maior pujança, né? Então nós temos melhores condições de caminhar e produzir. E aconteceu que, concluindo este discurso, ao final, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas repetiam as leituras lá, mas não faziam nada daquilo, e não explicavam nada para ninguém, era só uma coisa mecanizada. Jesus exemplificou, e por isso ele trouxe para nós esse verdadeiro sermão.